Olá, bem-vindos. Dando continuidade à análise de redução de setups, vamos ver nessa sessão uma outra possibilidade de estarmos agrupando e sequenciando operações de tal forma a reduzir o tempo total de setup. Sempre o ponto de partida para efetuarmos qualquer análise é o nivelamento inicial, é o que nós chamamos de primeiro forward. Vamos efetuar esse primeiro nivelamento através das etapas de carga de dados, gestão de demanda e nivelamento. O gráfico de Gantt vai mostrar exatamente essa condição inicial do primeiro nivelamento. Vamos mudar aqui os atributos de cores para facilitar a visualização. Então, nesse primeiro nivelamento aqui, nós tivemos a sequência pela data de entrega. Muito bem, digamos que agora eu queira modificar o sequenciamento deste primeiro centro de trabalho aqui baseado num outro atributo. Vamos imaginar que esse centro de trabalho aqui seja um centro de trabalho de injeção plástica. Nós sabemos que o processo de injeção é bastante conhecido e ele é muito sensível à cor do produto, do material que você está processando. Quando você vai de uma cor clara para uma cor escura, o tempo de limpeza da máquina é muito menor do que quando você faz o inverso. Então é sempre interessante num processo de injeção plástica você tentar sequenciar fazendo um degradê de cores, da mais clara para a mais escura. Quando eu criei esses itens aqui que são programados no Sem Trabalho GT, eu já atribuí essas cores aqui, azul, lilás, verde, laranja, para os 4 tipos diferentes de itens aqui. Vamos imaginar que esta cor ela representa exatamente a cor do produto final. Então eu misturo lá o plástico com esses pigmentos que vão dar exatamente essas cores. Como é que eu faço para criar no Drummer este degradê de cores, para indicar que existe uma preferência para ir da cor mais clara para a cor mais escura? Veja, da mesma forma que eu estou falando aqui de cor e injeção plástica, nós poderíamos imaginar vários outros processos com seus atributos importantes do ponto de vista de sequenciamento. Vamos pegar esse aqui como exemplo para vocês verem como é que eu faço isso dentro do Drummer. O primeiro passo é nós atribuirmos um critério nos grupos de preparação. Eu vou criar este atributo cor aqui em engenharia, tabelas, grupos de preparação. Esses atributos aqui eu já tinha criado anteriormente em outros vídeos que representam o padrão do sistema. Mesmo item, operação, mesmo projeto, mesmo recurso secundário. Esses atributos eles são absolutos, porque eles por si só já definem o atributo em si. Quando eu crio um atributo do tipo cor, ele é relativo. Por quê? Porque a cor pode assumir valores diferentes. Então, nessa parte de baixo aqui da tela, eu posso cadastrar os vários valores diferentes para este atributo cor, como eu fiz aqui. Criei os 4 tipos de cores aqui que estão envolvidos nesse nosso exemplo. O azul, laranja, lilás e o verde. A etapa seguinte agora é nós criarmos no centro de trabalho este atributo cor, para dizer para o sistema que ele é importante no momento do sequenciamento e deve ser considerado. Então vamos acessar aqui centros de trabalho, posicionar aqui no GT e acessar essa guia de redução de preparação. Muito bem, aqui eu fiz a inclusão do atributo cor. Então vamos excluir aqui, criar novamente para vocês perceberem como que é. Eu vim aqui, criei este atributo cor e salvo. Vejam, pessoal, que no momento que eu salvei esse atributo cor, como ele é um atributo que possui valores diferentes, o sistema já cria automaticamente esta matriz aqui do lado, relacionando em linhas e colunas os vários valores da cor. Para que serve essa matriz? Basicamente para duas coisas. Primeiro, para definir aqui as preferências do ponto de vista de sequenciamento, quando eu vou do azul para essas diversas cores e assim por diante, e também para definir, uma vez escolhida uma sequência, quanto que eu reduzo o setup do segundo lote, da segunda peça que está sendo processada. Então digamos aqui que quando vou de um item azul e o próximo é o azul, eu tenho uma redução de 100% no setup. De azul para lilás, 80%, de azul para laranja, 70%, e de azul para verde, 90%. Muito bem, eu venho aqui salvo,
vamos definir a mesma lógica para as demais cores. Do lilás para o azul, eu tenho 70%. Do lilás para o lilás, 100%. Do lilás para o laranja, digamos que seja 90%. E do lilás para o verde, 80%. Muito bem, vamos salvar aqui. E a mesma coisa aqui, do laranja para o azul, 90%. Do laranja para o lilás, laranja para o lilás, vamos dizer que tem aqui 80%. Do laranja para o laranja, 100%. E do laranja para o verde, 70%. Muito bem, finalmente aqui, do verde para o azul, digamos que seja 70%. Do verde para o lilás, 90%. Do verde para o laranja, 80%. E do verde para o verde, 100%. Percebam, pessoal, que essa matriz é uma matriz aqui, na diagonal, nós temos sempre 100%, porque ele está associando a cor e ela mesma, né? Do azul para o azul, 100%, do lilás para o lilás, 100%, e assim por diante. Muito bem, aqui nós definimos, então, qual o percentual de redução quando eu vou de uma cor para outra. Da mesma forma, agora eu defino as notas, que representam as preferências. E digamos que na nota eu vou colocar exatamente uma nota correspondente ao percentual dividido por 10. Então aqui eu teria, nessa primeira linha, 10, 8, 7, 9. Então vamos lá. 10, 8, 7, 9. Que aqui está indicando, quando eu vou do azul para um azul, a nota é 10. Do azul para o lilás, a nota 8, e assim por diante. Então vamos ver aqui, lilás 7, 10, 9, 8. 7, 10, 9, 8. 9, 8, 10, 7. 9, 8, 10, 7. E por fim, 7, 9, 9, 10. 7, 9, 9, 10. Aqui vamos só mudar isso daqui, pessoal, porque eu acabei colocando a mesma nota, né? Do verde para o lilás e do verde para o laranja. Então vamos dizer aqui que do verde para o laranja eu tenho uma nota 8, que representa aqui exatamente 80% de redução. Muito bem. O que nós acabamos de fazer agora foi criar o quê? Para este atributo cor, nós criamos esta matriz de preferências, com os dois conjuntos de valores. Neste primeiro aqui eu defino o percentual de redução quando eu vou de uma cor para outra, e aqui eu estou definindo a nota. Que nota que ele vai estar atribuindo à próxima operação no momento que eu estiver selecionando. Então o que significa isso, pessoal? Vamos dar um exemplo bem rápido aqui. No gráfico de Gantt, neste primeiro nivelamento, veja o que acontece. A primeira operação que ele programa aqui no primeiro recurso, na primeira injetora, é uma cor azul. Pela matriz, qual seria a próxima que ele deveria estar escolhendo quando eu peço para fazer essa análise? Então, se eu for aqui na matriz, do azul, aquela que me dá a maior nota é um azul também. Isso é claro, né, pessoal? É óbvio. Eu estou num item azul, se eu processo um item azul também, basicamente eu não tenho limpeza, né, porque é a mesma cor. Depois do azul, qual que é a próxima na minha lista de preferências? É o verde, estão vendo? Que é uma nota 9. Então é assim que funciona essa matriz. Quando você tem no gráfico de Gantt esse nivelamento inicial, ele vai fazer uma análise pegando a primeira cor aqui representada no Gantt e vai dar uma nota das cores possíveis aqui na sequência, que são todas essas outras, qual que é aquela que, se eu colocar aqui na sequência, me dá a melhor redução ou a maior nota possível por aquela matriz. Então nós percebemos que ali seria o próprio azul e na sequência o verde, né? Então é assim que ele vai estar trabalhando. Muito bem, após nós termos cadastrado este atributo cor e criado os valores aqui na matriz, a última etapa agora é nós atribuirmos
este critério, este atributo para cada um daqueles 4 produtos. Aonde eu faço isso? Lá no roteiro. Se eu pegar lá o primeiro item, o A1-1, quando eu fiz a definição aqui da cor, né, na operação 10, que é onde processa lá na injeção, eu já tinha definido este lilás. Basta que eu venha aqui agora nesta guia de redução de preparação e defina também a cor lilás neste atributo cor que aparece aqui. Uma vez que eu fiz isso daqui e fiz para todos os outros, se eu pegar, por exemplo, o item U1, nós vamos perceber que aqui também ele já está criado, né? O valor do atributo cor é verde para este código 1. Então nós temos agora a atribuição dos valores de cada atributo para a correspondente operação. Muito bem, agora nós já temos todos os cadastros prontos, todos os critérios já definidos. Então veja, relembrando, eu criei um atributo cor em grupos de preparação, estabeleci os valores possíveis para este atributo. Na sequência, eu defini este atributo como sendo importante aqui em grupo de preparação. Automaticamente o sistema criou essa matriz para que eu pudesse colocar as minhas preferências através das notas e as reduções uma vez selecionado esta sequência. Muito bem, no final eu vim em roteiros e atribuí a cada uma das operações daqueles itens o valor desse atributo cor. Agora a última etapa então é nós pedirmos para o sistema efetuar essa análise. Então, como eu falei para vocês, tudo isso acontece depois do primeiro nivelamento. Como eu fiz essa mudança na base, vamos repetir então este primeiro nivelamento. Vamos novamente colocar aqui carga de dados, gestão de demanda, nivelamento. No gráfico gigante eu tenho então aquela condição inicial. Veja que agora, como eu já criei a matriz, eu já defini as reduções possíveis. Independente de eu ter feito um novo rearranjo em função daquela preferência da matriz, ele já visualizou naquela sequência quais são os setups, quanto que eu tenho de redução de uma cor para outra. Então já efetuou aqui uma análise e uma redução, estão percebendo? Então isso aqui é um processo automático pelo fato de eu já ter criado essa matriz de redução aqui. Muito bem, vindo no gráfico gigante agora, como eu indico para o sistema que eu quero efetuar o sequenciamento pela sequência de cores? Através desta opção, redução de preparação. Clicando aqui e dando um refresh no Gantt, agora eu tenho a nova sequência. Veja bem, pessoal, o sistema ele pegou todas aquelas operações que estavam nos 2 recursos e foi posicionando aqui no primeiro. A primeira operação que existia era um azul. Então, pela matriz, na sequência, ele vai me definindo aqui que o azul é melhor. Depois do azul, o que vem? Voltando lá no centro de trabalho, olha lá, depois do azul vem o verde. Então o verde é o que dá a maior redução e a maior nota. Então na sequência aqui no gráfico gigante ele posicionou todas as verdes. Depois da verde, no centro de trabalho aqui, quando eu estou numa verde, qual que é aquela que dá a maior nota depois da verde? É o lilás. Então o lilás é o que vem na sequência. Então ele posiciona aqui no Gantt todas as operações lilás. E por fim aqui, o laranja. Veja só, pessoal, ele pegou todas as operações que estavam nos 2 recursos, nas 2 injetoras, e foi colocando tudo no primeiro. Vocês perceberam? Por quê? Porque lá no centro de trabalho, eu especifiquei lá que o meu horizonte de agrupamento são 30 dias. Então, daquela posição inicial, se nós repetirmos o nivelamento básico, ele partiu desta posição, começou a pegar a primeira operação aqui neste recurso e foi selecionando a próxima na sequência. Então ele pegou esse próximo azul, depois ele veio para esse outro, na sequência ele começou a visualizar as verdes, foi colocando as verdes, então ele foi enfileirando tudo no mesmo recurso dentro dos 30 dias. Então todas essas operações aqui estão dentro de um horizonte de 30 dias. Então eu posso limitar esse horizonte de visualização através desse parâmetro aqui, ó, horizonte de agrupamento. Mas na verdade não é bem isso que eu quero, né? Da forma que ele fez aqui, ele pegou, quando nós processamos aqui a redução,
ele posicionou todas as operações num único recurso. E esse aqui de baixo ficou ocioso. Como é que eu indico para o sistema que eu quero aproveitar os dois recursos? Então a forma de nós estarmos limitando isso e fazendo com que ele quebre nos vários recursos é nós estabelecermos aqui no centro de trabalho o que nós chamamos aqui de duração ideal do agrupamento. O que significa isso? É um horizonte em horas. Voltando aqui no gráfico gigante, então ele começa fazendo aqui este agrupamento, só que quando chega, por exemplo, naquele limite de horas, ele fala assim, olha, esse agrupamento que eu fiz aqui já atingiu aquele volume de horas que eu estabeleci, então pode parar o agrupamento e vai para o próximo. Esse ir para o próximo, ele vai pegar a próxima operação que estava naquela fila inicial nossa, do primeiro nivelamento. Então ele pega este primeiro, vai posicionando todos os azuis, e à medida que ele vai juntando aqui em cima, ele vai estendendo aqui a duração desta operação agrupada. Quando atingir aquele limite da nossa duração ideal, ele para. Parando, aí ele vai pegar a próxima. Qual que é a próxima na sequência? Essa daqui de baixo. E essa aqui de baixo, então, ele vai posicionar no recurso de baixo, porque estava já programado aqui. Então vamos fazer esse exemplo aqui. Voltando em centro de trabalho, digamos que eu queira estabelecer aqui uma duração ideal do agrupamento aqui de 60 horas, por exemplo. 60 horas vai dar mais ou menos aqui uns 6 dias, né? 6 dias de 8 horas. 7 dias, né? 7 dias, 56 horas mais ou menos. Então 7 dias e um pouquinho. Então vamos repetir aqui o processamento, carga de dados, gestão de demanda, nivelamento. Esta daqui é a nossa posição inicial. Quando eu peço para fazer o agrupamento agora de setup, vamos ver o resultado. Olha lá, pessoal, mais ou menos aquilo que eu já tinha dito para vocês, né? Ele pegou a primeira operação aqui, foi colocando a segunda, que é da mesma cor, e ainda juntou aqui uma próxima, né? Só que nesse momento aqui, provavelmente já deu aqui aquele intervalo de 60 horas. Então ele foi para o próximo. O próximo na sequência era esse laranja aqui embaixo. Então ele foi montando um outro agrupamento. Nós poderíamos ter especificado também, pessoal, o seguinte critério. Poxa, eu não quero, uma vez que eu fiz o azul, como eu tenho várias cores, digamos que eu queira dizer para o sistema que não é para juntar azul com azul, para que ele possa fazer um degradê, mas sempre intercalando as diversas cores possíveis. Então, quando tem um volume grande de cores, vale a pena você estar intercalando, porque senão você só faz uma determinada cor. Como é que eu indico isso para o sistema? Se eu vier aqui naquela nossa matriz, a redução sempre ocorre dessa forma, mas aqui na nota onde eu especifico a minha preferência eu posso dizer assim, olha, quando vai do azul para o azul, vamos colocar uma nota que seja mais baixa de todas. Então, por exemplo, 1. 1 já é mais baixo que qualquer uma dessas outras notas. Então, nesta diagonal aqui, eu vou colocar tudo 1. Opa, não aqui. Aqui ela estava lá para o laranja. Aqui estava 9. Então aqui eu vou colocar 1, 1 e 1. Muito bem. Quando eu coloquei na minha diagonal aqui a menor nota, agora eu estou dizendo para o sistema, olha, quando tem a primeira peça que é azul, pegue a próxima, mas despreze o azul, porque o azul dá a menor nota, então vá direto para o verde. Repetindo aqui o processo, carga de dados, gestão de demanda, nivelamento. No gráfico gigante, então, tem aquela posição inicial. A partir desse inicial, perceba que eu sempre estou voltando no primeiro nivelamento, porque é o primeiro nivelamento a referência para nós analisarmos o resultado depois do agrupamento. Se nós processarmos agora a redução de preparação, o que vai acontecer? Olha lá, pessoal, vocês perceberam que aqui ele foi juntando os itens aqui de acordo com a matriz e ele evitou de colocar peças iguais. Aqui no final acabou colocando duas na sequência porque provavelmente não tinha outra alternativa. Agora, se nós colocarmos aquele parâmetro lá da duração ideal como 0,
só para nós analisarmos o resultado. E repetindo aqui o processo, carga de dados, gestão de demanda, nivelamento, e já vamos fazer a redução aqui de preparação. Muito bem. No gráfico de Gantt, olha lá, é aquele caso onde ele vai colocar todas as operações em série, mas percebam que ele fez aqui exatamente de acordo com aquela minha lista de preferências. Azul, verde, lilás, laranja. E aqui ele foi repetindo. Azul, verde, lilás, laranja. Então ele montou aqui basicamente 3 grupos, colocando as cores exatamente naquela sequência que nós cadastramos aqui, okay? Das notas. A forma que eu coloco aquele parâmetro lá de 60 horas, ele vai resultar exatamente naquela quebra nos 2 recursos. Então, repetindo aqui, carga de dados, gestão de demanda, nivelamento e a redução de preparação. Eu poderia ter feito tudo isso aqui num processamento único. Se eu tivesse acessado aqui, olha, processamento programado, aqui eu especifico carga de dados, gestão de demanda, nivelamento e redução de preparação. Então, quando eu processo desta forma, pessoal, ele já processa todas essas etapas na sequência. Então, eu acabei economizando um tempo. Eu fui passo a passo, por conta de ser mais didático, para vocês perceberem cada um dos passos. Vamos vir aqui no Gantt e vamos ver o resultado final agora. Então, esse seria o resultado do sequenciamento. Muito bem. Então o objetivo aqui deste vídeo foi exatamente esse, mostrar mais uma possibilidade que nós temos aqui no Drummer para efetuar um sequenciamento, onde ele partiu daquela sequência inicial de data de entrega e aplicou o critério de matriz. Veja que no Sem Trabalho, naquela guia de redução de preparação, o critério já vem como padrão matriz. Nós temos um outro critério aqui que é a prioridade, que nós vamos estar detalhando no próximo vídeo agora. A matriz, ela representa um sequenciamento onde ele sempre respeita a primeira operação que apareceu aqui no sequenciamento. Então, se a primeira operação é de um valor bom do atributo, por exemplo, uma cor clara, na sequência, então, ele já vai começando a colocar aquele degradê. Mas, se a primeira operação aqui é uma cor escura, porque é a primeira que você precisaria entregar para o mercado, então o sistema sempre tenta, na sequência, colocar aquela cor que representa a melhor redução do ponto de vista de setup, mas ele sempre vai estar respeitando aquela sequência inicial da primeira de cada agrupamento que ele faz aqui. Ok? Vocês vão perceber que o modelo seguinte, que é o modelo de prioridade, você pode inverter essa sequência. Mesmo que a primeira fosse, por exemplo, um valor ruim para o atributo, você pode inverter para ele processar exatamente de acordo com uma sequência de prioridades que você gostaria. Isso nós vamos estar analisando no próximo vídeo. Ok, pessoal? Então, por enquanto é só e até a próxima.